Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma etapa aqui da parte do curso de Dev Titans para o desenvolvimento da plataforma Android. Qual o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos falar, pessoal, de padrões de projeto. O que eu quero dizer com isso? A gente vai trabalhar, vocês durante o desenvolvimento do projeto de vocês aqui nesse curso, vocês vão trabalhar numa plataforma em que ela é, obviamente, construída em cima de conceitos de orientação a objeto. Usa-se duas linguagens, três linguagens que são fortemente baseadas no conceito de orientação a objeto. C++, que na parte de baixo, C++ Plus, C++, vocês vão ver Java, vocês vão ver Kotlin. Eventualmente vocês vão encontrar Kotlin também. Todas elas são orientadas a objeto. E todas elas fazem uso de estruturas. Eu já não estou dizendo já do código em si, mas as estruturas de pensar que você precisa para fazer um código bem legível, um código bem escrito, um código fácil de manter. E eu tô batendo sempre nessa parada da manutenção, pessoal, porque essa é uma grande realidade. Vocês vão fazer muita manutenção. Eventualmente, vocês vão pegar um projeto novo, tal. Eventualmente acontece de pegar um projeto novo. Mas a grande verdade do dia a dia no trabalho é que a gente está sempre fazendo manutenção, a gente está fazendo expansão, a gente está fazendo extensão, a gente está adaptando coisas que já existem para elas continuarem funcionando ou para elas funcionarem melhor. Então, é, se vocês pararem para pensar dessa forma, vocês vão ver que entender o que a gente vai ver hoje, que são os padrões de projeto, faz muito sentido, porque eles são coisas que levam a você a pensar em filosofias de construção de software pensando em manutenção em longo prazo. Então, eu acho que faz muito sentido. E faz sentido também porque dentro da biblioteca que vocês vão trabalhar, dentro do Android, isso aqui aparece toda hora. As ferramentas, o Android Studio, as coisas que a gente vai usar, as bibliotecas externas, todas elas fazem uso desses conceitos aqui. E aí é que a gente vai começar a fechar algumas coisas que a gente vai ver e que vocês vão, obviamente, vão exercitar no laboratório de hoje. Então, qual é a história, galera? Padrão de projeto não começou com software. Por que isso, professor? Isso não é uma coisa de computação, galera. Isso é uma coisa de engenharia, na verdade, de arquitetura. Como é que funciona? As pessoas antigamente começaram a entender que existia, por os padrões de construção, certos probleminhas que aconteciam e a galera vê o seguinte, cara, toda vez que acontece aquele problema, um monte de gente já tinha taxado um monte de solução separada e tal, e eles descobriram o seguinte, cara, tem um cara que descobriu a melhor solução, ele anotou, olha, a melhor solução para quando acontece aquilo é isso aqui, ó. Então eu tenho três alternativas para quando acontece esse negócio, ó. Quando tá assim, usa assado. Quando tá assado, usa assim. E aí vai. Então esse aqui foi o livro que deu origem à série, entendeu? É o Pattern Language, Towns, Builders and Constructions. Qual é o bacana desse cara aí? Ele criava, o que ele fazia? Ele descrevia uma solução geral para um problema particular que acontecia de alguma forma, de alguma coisa. E vocês vão ver isso em um monte de lugar, mas assim, sempre lembre, a gente trabalha com engenharia, assim, a gente tá nós somos assim, se vocês olharem em inglês, que vocês são descritos não é como software developer, é software engineer. Por quê? O software é uma coisa que se constrói com o princípio de engenharia. E a engenharia tem esse princípio básico de você aproveitar soluções. Você não ficar reinventando a roda. Uma coisa já foi resolvida de forma eficiente, descubra como foi e aplique aqui. Então, padrão de projeto nasceu nesse ponto. E aí uma outra coisa. Nessas empresas, se você olhar, uma posição que tem muito destaque é a de design, né? Do arquiteto. Esse design aí, pensa que é o design de software, o projetista de software, tá legal? Não é o design da interface, não, tá? Tô falando aqui sempre de desenvolvimento nesse contexto. Só que assim, qual é o problema? Para um cara ter a moral, demora muito. Por quê? Para a pessoa ter a experiência de olhar aquele problema, cara, aquele problema ali a gente resolve aplicando tal coisa, colocando tal jeito, tal. Você tem que ter passado por muita coisa para poder chegar no nível de experiência de um cara chegar naquele ponto ali. E o pessoal fala, pô, experiência é um negócio que vale ouro, porque tem problema que precisa ser resolvido rápido, e se existe uma pessoa experiente naquele momento, ela resolve rápido. Agora, se não tem, a empresa vai pagar o custo de experiência daquele cara. Como? Ela vai ter o prejuízo, o software vai cair, vai ficar travado, não sei o quê. Aí alguém vai ter que parar e descobrir o problema. Ah, o problema é isso aqui, cara, tal, papapá. Resolveu. Para a empresa, naquele momento lá, às vezes o gestor não faz a conta.
Pô, eu gastei uma semana para resolver aquele problema ali de uma equipe de software e tal, custou tantos mil. Aí ele falou, cara, tinha um cara especialista, caramba, aí que eu mandei embora. E aquele cara, por acaso, podia ter resolvido aquele. Ele, não, isso aí é aquilo, cara, ajusta tal coisa. Podia ter resolvido em 2 minutos. Como isso aí é uma coisa que reiteradamente acontece, o que que o pessoal começou a se tocar? Aprender de primeira mão demora. E isso não é assim, acho que eu não tô falando nada de absurdo, não é bom senso, entendeu? Pode se levar uma quantidade razoável de tempo pra gente conseguir experimentar uma quantidade de erros e situações loucas pra gente saber como é que elas funcionam, como é que a gente sai delas e tal. Então, qual é o ponto todo? A rota mais experiente, mamãe já falou, meu filho, você não vai viver o suficiente para cometer o erro que todo mundo já cometeu. Aprenda com o erro dos outros e tente cometer uns erros diferentes, entendeu? Então, assim, quando a gente estuda padrão de projeto, a gente aprende rapidamente como é que outras pessoas resolveram problemas. E a gente não precisa agora ficar pirando com esses problemas que a galera já resolveu. A gente pira com os problemas novos. Olha o bacana. Padrão, então, de projeto captura conhecimento especializado em um formato que facilita a aprendizagem e reutilização. Então, assim, você pode relutar, ser relutante em aplicar boas práticas de programação, não sei o que, você pode, cara. É assim, é aquela parada que você vê uma pessoa que cara, não faz isso, cara, vai dar errado. Aí a pessoa, não, quero fazer, cara, deixa eu ter minha experiência. Tá bom, vai lá. Aí o cara se dá mal. Mas quando você estuda catálogo, você aprende a história das coisas, você entende que, pô, tem certos problemas que você não precisa mais ficar batendo cabeça, você reduz significativo o tempo que você precisa para se tornar uma pessoa experiente. Então, quer dizer que duas pessoas formaram juntas tal, e uma resolve estudar com mais afinco esses padrões de problemas e soluções, eles se tornam um developer sênior. Não estou falando pleno, sênior. Mais rápido do que o outro cara que não quis? Sim, com certeza. Porque você vai ser avaliado na sua empresa pelo que você consegue resolver, consegue evitar, consegue antecipar tal. Então, se você está toda hora apagando incêndio, cara, vai ser só mais um na multidão. Entendeu? Olha como é que é um exemplo que não é da nossa área, porque eu gosto de usar exemplos de fora da nossa área para a gente entender melhor. Tipo, isso aqui é o padrão low seal, entendeu? Algumas pessoas chegam assim, cara, eu queria ter uma janela grande, mas o que é uma janela grande suficiente? Até onde vai uma janela grande suficiente? O que é uma janela, o que é uma porta? Entendeu? Então, assim, alguém. Esse problema não é novo, é um problema antigaço, entendeu? Mas tu não precisa ficar fazendo pesquisa, não sei o que, não. Alguém já resolveu esse problema, cara. Vai atrás. Como é que resolveram? Qual é o contexto? Da janela, um planejamento, pô, para uma janela grande e tal. Quanto deve ser o parapeito dessa janela? Já que eu quero que as pessoas. Uma janela ampla tal. Eu quero que a pessoa poderia ter um conforto melhor no ambiente dela, mas eu não quero confundir isso com uma passagem de ambiente. Aí o cara fala, ó, o padrão que já foi descoberto, que isso aí funciona bem, as pessoas entendem rápido, é esse de 15 a 20 centímetros quando você está no térreo e de 25 centímetros quando você está no piso superior, entendeu? Então o cara pensa, pô, eu não preciso pensar. Cara, alguém já resolveu. E você faz isso, cara, funciona. Por quê? A brincadeira do padrão é que ele já foi testado, testado, testado. Então ele já foi colocado à prova do tempo. Então você tá ganhando. É aquela parada que o Newton falava. Tá no ombro de gigante, cara. Você já ganhou bilhões de horas atrás em cima de você. Por quê? Tá aqui um problema que já foi resolvido, cara. Então, esse negócio aí ilustra pra gente que quando a gente está fazendo um trabalho desse, quando você vai fazer do zero uma solução, eu quero implementar do zero. Qual o problema todo que a gente encontra quando a gente vai fazer uma solução do zero? É que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio que é difícil, porque na hora que a gente está desenvolvendo software, a gente tem que sempre que equilibrar coisas. Você nunca faz o software para você faz o software para outras pessoas. E o software, normalmente, ele não tem um cliente só, ele tem vários. Aí você tem que ver quem são os stakeholders. E às vezes os stakeholders, cara, eles têm interesses conflitantes. Ou então, ele impõe uma restrição que atrapalha você oferecer isso aqui ou da forma como o outro stakeholder queria, entendeu? Então, o ponto bacana que é que você já ganha esse meio termo que costuma funcionar. Legal, entendeu? Mas, pô, isso aí fechou, tá pronto? Não. Qual é o bacana também? Padrões não são dogmas. O que significa isso? Você pode questionar, você pode fazer uma alteração, você pode. Cara, olha, aqui no meu caso, eu vou fazer isso aqui porque o cliente pediu aqui e tal. Lembrando, ele não diz para você como tem que ser o teu código-fonte. Ele dá uma ideia para você de uma maneira levemente abstrata, entendeu? De como você deve resolver o problema.
Tanto que isso que eu vou ensinar aqui vai servir para Java, para Kotlin, para C++, qualquer linguagem padrão orientada a objeto. E até para as não orientadas a objeto também. Então, assim, e aí, quando chegou em 1987, o Kate Beck e o Ward Cunningham, eles pensaram assim, cara, a gente tinha que ter um jeito parecido para fazer software. Como assim? Se escrever software é uma coisa que é para resolver problema, a gente basta de fazer um catálogo dos problemas que as pessoas podiam escrever o programa que elas querem, porque já está tudo resolvido, elas só fazem montar a parada, entendeu? Então eles começaram a ver que funcionou, tipo, eles conseguiam botar pessoas que não tinham muita experiência para fazer essas coisas e rolava por quê? Porque no final é sempre isso, a gente quer resolver um problema e dificilmente, raramente o problema que a gente está tentando resolver, nós somos o primeiro que está passando por esse problema. Daí saiu o livro que é mais importante nesse mundo aí, nesse métier do Design Patterns, que é o livro da gangue do Gangue dos Quatro, entendeu? Então, assim, o Eric Gama, o Helm, o Ralph Johnson e John Vilsites, eles são os caras que eles fizeram o catálogo, unificaram esses caras aí e botaram no livro só. Muitos dos outros padrões de projeto que apareceram depois, a gente diz às vezes até que são variantes desse cara aqui. Mas esse aqui que são os livros, esse assim, uma hora que você já está embutido dentro desse ambiente de desenvolvimento, é bom dar uma lidinha desse cara, deixar ele na tua bancada, disponível ali. Se tem uma biblioteca na tua sala de desenvolvimento com teus amigos, deixa o livrinho ali à mão, eventualmente dá passa um olho e tal, porque não é uma coisa que a gente consegue decorar. Mas é uma coisa, se você está prestando atenção, eventualmente você vê o momento que ela é necessária. Então, assim, em 1977 teve esse padrão aí dos livros, da parte de arquitetura. Em 87, o pessoal começou a sacar que usar padrão para software, catalogando coisas que as pessoas tinham problemas mais comuns e dando para elas usarem, começou a funcionar. E teve aí a hora que o pessoal, em 1994, que o pessoal da Gang of Four publicou o livro. Qual o legal desse negócio, pessoal? É que é o seguinte, padrão de projeto tem uma... Eu vou falar aqui uma coisa que pode ser até assim... O pessoal diz até que é motivo de debate, mas esse padrão de projeto ninguém cria. Ah, eu vou criar aqui um padrão de projeto. Não. Padrão de projeto, galera, é uma coisa que a galera descobre. O que descobre? Porque ele já existe. Tem um monte de padrões que existem. Só que alguns ainda não foram descobertos. Eles já existem. Porque um padrão é uma solução que existe na natureza para algumas coisas. Ela está lá às vezes já. É a ideia do cara que sacar bicho, só que ele resolve esse problema, ele resolve outros problemas iguais a esse aqui, é só mudar alguma coisa. E é que vem a parada. Então, padrão de projeto é uma solução reusável. É uma coisa que você pode usar toda. Apareceu aquele problema, usa aquela resposta. Não precisa inventar, entendeu? E o ponto é, ele dá a dica para você de como é que você tem que direcionar o fluxo do teu código, como é que você tem que organizar a modularização dele para facilitar essa resolução desse problema. Por isso que eles nunca vão dar o código fonte do problema. Por quê? Vai mudar de problema para problema, vai mudar de ambiente para ambiente, vai mudar de linguagem para linguagem. Lembrando, as linguagens também têm os seus dialetos de resolver problemas. Java tem padrões de resolver coisas, C++ tem padrões de resolver coisas. Mas todos eles você consegue aplicar padrão de projeto porque ele está no nível de abstração um pouquinho maior. E você descreve ele com essas características. Então, assim, o ponto é, você tem um problema que você acha específico, assim, cara, eu não queria ter esse problema de ter que instanciar essa classe aqui toda vez. Tipo, eu tenho um objeto que faz comunicação com o meu banco de dados. Cara, vive acontecendo de alguém sem querer instanciar em outro pedaço do código, esse mesmo cara, aí ficam dois caras conectados no banco, um gerando problema no outro. Eu queria só um objeto para fazer isso. Cara, pô, como é que a gente garante? Aí tem lá o problema de design, projeto. Como é que eu garanto que uma classe tem uma instância? Aí já tem uma solução genérica para ela, ó. Implementa o teu fonte desse jeito aqui, ó, seguindo esse padrão ML aqui, que vai dar certo. É o padrão singleton. Resolveu. Como é que eu faço fazer objetos que dependem de mudança de estado de alguém ser notificado sem usar votação, usa o padrão observer. Então, assim, esse mapeamento da solução de problema para solução, cara, te dá um ganho de produtividade enorme. Simplifica o projeto. Por que simplifica o projeto? Por quê? Você vai dividir os teus problemas em duas classes. Uma, os problemas que você já existe solução conhecida para ele. E quando não existe solução conhecida, o que você faz? Usa
o princípio de first principles, que é você sai de soluções fundamentais construindo em cima de uma base de verdade, você vai construindo outras soluções verdadeiras, entendeu? Um cara que é famosíssimo, pô, que adora first principles é o Elon Musk. Ele é um cara que ele... Por que ele consegue resolver os problemas de forma que outros caras não usam? Porque ele evita usar analogia. Por quê? Ele sabe que eventualmente a analogia vai levar ele ao mesmo problema que outros caras resolvem. Sofrem. Tipo, vou fazer foguete. Ah, como é que a NASA faz foguete? Não vamos fazer, não vamos começar a pensar assim, vamos fazer de outro jeito. O que o foguete tem? O que ele precisa? Aí vai. Como é que é a física? Aí vai subindo. Até chegar. Então, assim, quando ele não quer chegar numa solução igual a todo mundo, ele chega de outro jeito. E aí que é o ponto que a gente tem que simplificar o nosso projeto. Se você já tem uma solução pronta para o negócio, usa a solução pronta. Se a solução pronta tem algum defeito, aí ou não tem solução pronta, aí você parte por first principles. O que é o first principles? É implementar do zero, brother, no braço. Só que o problema todo é, quando a coisa é muito simples mesmo, vai ter uma solução pronta para ela, cara. Olha que legal. Então, sempre tem essa ideia. Usar esse tipo de conhecimento de estratégia simplifica a forma como você projeta o seu software. Entendeu? Olha um exemplo clássico aqui, galera. Esse aqui, todo mundo que já escreveu, raros de vocês devem ter escrito esse código aqui. Tinha uma biblioteca chamada Swing em Java que a gente fazia telinhas e tal. Então, assim, vamos lá, eu vou adicionar aqui um action list, né? Eu passava esse objeto aqui para ele e tal. Olha o diz aqui, professor, que você falou que a galera usa, tá aqui a galera usando ali, ó. Usar o carinha aqui. E esse cara, o action listener, entendeu? Ele fica esperando um evento acontecer, né, tal, pra rolar um negócio. Esse mesmo código ali em Java, ou em C++, ou C Sharp, desculpa. Cara, você vê que não muda muito a forma do problema, entendeu? Cria os objetos da mesma forma, passa mais ou menos os objetos que ele precisa na API. Qual o problema que esse cara tem aí? Cada um desses caras aí tem que manipular uma rotina de callback, entendeu? E vocês observam aí, apesar de cada implementação ser diferente, ser única, dependendo da linguagem que está acontecendo, entendeu? O design delas é a mesma. O projeto que foi usado para executar elas é a mesma. Então, o ponto todo da gente usar padrão é que se a gente aprende esse cara aqui, a gente vai levar ele para sempre. Não importa se vai ser em Java, se vai ser em C++, se vai ser em Kotlin, se vai ser em JavaScript, vai ser em TypeScript, vocês vão levar isso aqui. E vocês vão começar a entender que a implementação vai ser um mero detalhe em cima daquilo que vocês vão levar para vocês. E qual o problema todo é? A gente quer evitar uma situação no código que é: como é que eu faço para notificar um cara de que o estado de outro mudou? Todo mundo já deve ter feito uma solução cabocona para esse problema, que é do tipo o seguinte: ah, eu quero saber se uma variável mudou de estado. Aí tu fica lá com o cara fazendo loop e perguntando, pegando a variável. Toda hora, pegando a variável. Ah, e vai jogando para onde tem que jogar. E se acontecer alguma mudança lá, tu processa, mas tu tá toda hora pegando a variável, porque tu não sabe quando ela vai mudar, tá toda hora pegando a variável. Então, esse problema de ficar toda hora conectando para pegar um estado, qual é o problema dele? Cara, tu vai matar a tua estrutura de rede, tu vai matar o processo que está com aquele recurso que está sendo desejado, né? A galera quer saber o que está acontecendo com aquele recurso, entendeu? E aquele cara não fica mudando lá, bicho. Ele não muda nada. Enquanto ele não tá mudando, a galera lá fica enchendo o saco, entendeu? Então, esse padrão, esse é um problema clássico. Como é que você resolve? Uma solução clássica. Padrão observa, entendeu? E a partir daí você faz a implementação que a gente está vendo, que vocês viram aí. Quando acontece uma mudança no botão, no estado de alguma coisa lá, foi clicado, aí ele chama a galera. Galera que está interessada nisso aqui, olha o que aconteceu. Aí você tem um problema resolvido de forma adequada. Facilita o reuso, deixa o projeto mais fácil, apesar de não ser fácil, às vezes, de olhar. Captura o conhecimento, e o bacana é que quando você começa a falar, as pessoas falam a mesma língua que você, rapidamente o cara fala: meu irmão, a gente está usando estratégia ali, a gente está usando decoreto ali, a gente está usando composite ali, a gente está usando fachada ali. Aí quando tu olha o fonte, tu já sabe: ah, pô, beleza. Tranquilo, de boas. Então, assim, você move
o desenvolvimento de software para uma coisa que parece sei lá, metalurgia, né? Ah, cada um vai fazer uma solução igual, única. Eu tô moldando aqui para uma coisa que é engenharia, repetição, predição, você sabe quanto vai custar, quanto tempo vai levar, a qualidade que você está entregando, entendeu? A gente tem que mover a parte de desenvolvimento de software dessa parte artesanal para uma parte profissional. E padrão de projeto é um caminho para isso. E vocês não precisam ir muito longe, galera. Vão em qualquer lugar da cidade que está acontecendo uma construção, uma obra. Médio porte. Não vou falar obra pequena, médio porte. As pessoas usam os mesmos softwares, já sabem as proporções de ingredientes que tem que usar. Eles não ficam testando, eu vou testar aqui a proporção de areia e cimento para ver qual é a melhor para mim. Não, eles já sabem qual é a proporção correta. Os calculistas já sabem como é que tem que ser o tamanho das coisas, como é que é o tamanho das janelas, qual é o pé direito mínimo e máximo. Ninguém fica fazendo experimento. Assim, eventualmente vocês vão encontrar mais casas que fazem experiências. Mas vocês vão ver que para resolver problemas de construção, quando o terreno é de uma certa forma, tem que usar estaca. Quando o terreno é de outra forma, tem que usar sapata. E aí vai. Então, assim, a gente já faz isso na engenharia há séculos. Por que não fazer esse software? Entendeu? Isso aí mostra pra gente que a gente aprende bons conselhos, bons princípios, e isso aí leva a gente a fazer software mais legal. Por quê? Depois fica mais fácil a gente aprender a usar as bibliotecas que dizem ou fazem uma presunção de que a gente sabe padrão de projeto. E quais são os princípios que guiam os padrões? O que é o princípio? É uma ideia, assim, é uma ideia que guia as microdecisões, entendeu? Que guiam os padrões de projeto. O primeiro é: identifique tudo aqui no seu aplicativo que varia e separe daquilo que permanece o mesmo. Qual é o objetivo? É normal, cara, a gente é humano. A gente vai inserir erro naquilo que a gente toca. Tu vai corrigir um bug, no momento que tu abre o fonte para corrigir o bug, tu já tá correndo o risco de inserir um bug ali naquele lugar que tu vai corrigir o bug. Tu corrigir um bug, tu vai inserir outro. Às vezes insere 2, 3, sei lá. Então, assim, se você separa aquilo que não tá mexendo, eu não vou nem tocar. Aquilo que tá funcionando, eu não vou nem tocar. Que eu vou colocar em uma coisa nova. Se acontece um problema, vai ser só na coisa nova. Então, se a gente consegue identificar tudo que varia daquilo que não varia e a gente separa as coisas uma da outra, a gente tem um baseline de coisas funcionando de alta qualidade. Programar para uma interface, nunca para uma implementação. Então, lembrando, isso chamar programar para uma interface não é programar para a interface do Java. É você entender o que é o conceito de interface. Naquele laboratório 1, quando eu coloquei lá o get estado motor e não peguei o get motor, é porque eu não queria programar para a implementação da forma de pegar o estado do motor. Eu criei uma interface e programei para ela. Vocês entenderam agora o motivo daquele negócio? Da gente separar o que é uma implementação de um conceito de uma interface para aquela implementação? Nunca programa para uma interface, programa para uma implementação. Para aquele primeiro exemplo, podia não fazer diferença nenhuma. Mas se você vir, olha, eu fiz uma variação, adicionei coisa tal, aquilo ali economizou trabalho. Por quê? Programar bem, programar direitinho, não é programar para a gente, é programar para as outras pessoas que vão vir depois da gente. Favorecer sempre composição sobre herança. Vocês vão entender no laboratório de hoje por que a composição é mais poderosa. A herança ela é legal? É. Mas no grande esquema da orientação a objeto, ela não é tão usada. A gente costuma até assim deslocar ela um pouquinho, porque ela tem uns probleminhas que ela pode causar. A gente vai ver quando eu falar aqui do padrão estratégico. A gente tem que depender de abstração, nunca de uma classe concreta. Porque se você depende de uma classe concreta, você está dependendo da implementação daquele cara exata. Se eu precisar mudar a implementação, dancei. O exemplo clássico de um padrão que segue esse cara aqui é o padrão do Data Access Layer. Você depende dos objetos que vão pegar o dado, você não depende do banco de dados. O cara pode trocar de Oracle para MySQL, de MySQL para arquivo em disco, para o que ele quiser, brother. O teu sistema depende dos objetos. Lá para cima nada vai mudar. Então, esse é um exemplo clássico aqui. Princípio do contato mínimo. Fale apenas com seus amigos imediatos. Evitar código, ficar muito dependendo de um monte de gente e tal. Não. Quanto menos dependência, você consegue trocar uma peça sem afetar o princípio todo. Então, contato mínimo é outro princípio. E o princípio mais bacana que tem, cara, o princípio Hollywood.
Não ligue para nós ligamos para você. Esse aqui é o padrão que o Observer já instala. E a gente vai ver que tem outros padrões que seguem esse princípio aqui. Você evitar de alguém ter ser acionado diretamente para nada. Esse é o princípio Hollywood. O princípio Hollywood é: evite acionar alguém se você espera que não vai receber nada desse cara. Você tem que criar um jeito de só pegar ou ter acesso àquilo que você tem necessidade quando ela realmente estiver disponível. Então, isso aí a gente chama de princípio. O princípio Hollywood ele está atrás de um outro princípio chamado princípio da inversão de controle, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, assim, sabendo dos princípios, os padrões de projeto na parte de software foram estruturados tipo num catálogo, é tipo um super trunfo, entendeu? Não sei se vocês jogaram isso, né, cara? Coisa de. O pessoal da minha idade tem esse negócio de super trunfo, cara, é uma delícia, cara. A gente fica viciado, super trunfo de avião, super trunfo de carro, super trunfo de navio, super trunfo. Hoje em dia tem o Cartola, né? Eu acho que é mais. Não tem nada a ver, mas assim, te vê os jogadores, a ficha dos caras, ver quem faz o quê, não sei o que e tal. Então, o padrão de projeto tem esse super trunfo aí. Como é que são as características do super trunfo do padrão de projeto? O nome do padrão, a introdução, o objetivo, a solução, código de exemplo, discussão e padrão relacionado. Eu não vou apresentar. O meu objetivo aqui hoje não é apresentar catálogo para vocês, não, desses caras aqui. Isso aqui vocês vão ler depois, infinitamente durante a vida de vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui hoje exemplos de padrão que vocês vão encontrar no Android, em desenvolvimento de app, direto. Isso aí, desenvolvimento web, tudo que tem interface, essas coisas que aparecem com muita frequência, eu vou querer mostrar para vocês alguns. Por quê? Eu quero atiçar a curiosidade de vocês, de modo que vocês vão estudar isso aqui, e no momento que vocês estiverem fazendo outras coisas, desenvolvimento web, desenvolvimento de app, cara, isso aqui é o Decorator, cara, isso aqui é o Fachada, olha aqui o Composite, olha aqui o Abstract Factory. Vocês vão ver essas coisas acontecendo. Por quê? Tá tudo dentro do ambiente de vocês. Em geral, a gente vai ver três grandes grupos que vocês vão ver os padrões de projetos sendo separados. Os de criação, de estrutura e de comportamento. Então, cada um deles vai atuar num problema que acontece. Assim, existe uma classe de problemas que acontece na hora que você está criando objetos. Então, existem padrões de objetos que resolvem esses problemas. Só que olha o legal. Às vezes, tem uma situação que está acontecendo com você que você não sabe que é um problema. Por quê? Porque tu tá lá no mundinho casinha de cachorro, tu tá lá no mundinho de 10 usuários, 50 usuários. O problema só espoca quando tu tem 100 mil usuários, quando tu tem 10 mil usuários. Aí que o problema aparece. Aí tu vai assim, pô, qual foi o problema? Então o bom de tu estudar um padrão de projeto desse tipo é que você consegue olhar, cara. Às vezes tu, assim, obviamente, vocês não são magos do futuro que vocês vão olhar assim, ó, esse meu código aqui, será que se eu... Toda hora tu vai pensar, se tiver 100 mil usuários usando o sistema, esse meu código aqui ele vai ser muito destruído, vai ser muito estimulado. Às vezes a gente não se toca, às vezes a gente tá no dia a dia lá, né, tal. Então assim, olhar o padrão de projeto, te liga. Cara, isso aqui tá uma situação igualzinha que o padrão de projeto lá diz que pode dar problema. Aí tu checa. Vai dar? Ah, não. É porque tem uma coisa que é importante falar também. Não é porque dá para aplicar o padrão de projeto em uma situação que você precisa aplicar. Vamos supor lá, porque a gente vai falar isso aqui nos exemplos. Mas tem código que você vai fazer, ele vai ser usado só ali, uma vez só, e não vai ser estimulado mais do que aquilo, porque você sabe a carga máxima. Precisa aplicar o padrão? Não. Padrão é como uma boa arma. Não usa sem necessidade. O que é o padrão estrutural? É a forma como você organizou as suas estruturas de classe, elas levam a problemas maiores quando o negócio precisa escalar. Então, essa hora, quando você tem esse problema de estrutura com algum, você observar a estrutura que você criou do seu modelo, é que leva você a olhar, pô, essa minha estrutura tá bacana, tá, está tudo funcionando direitinho. Esses dois aqui, o criacional e o estrutural, você consegue detectar isso muito em tempo de desenvolvimento com mais facilidade. Agora, o de comportamento, né? O que é o problema dele? Eles normalmente não vão aparecer na hora que você está desenvolvendo, eles aparecem na hora que o software está sendo executado. Porque vai levar uma baixa de performance, uma queda não sei o que, o negócio vai ficar mais lento. Aí, quando você vai ver assim, cara, tem uma situação que está acontecendo aqui que eu podia evitar se eu utilizasse tal padrão. O negócio funciona sem um padrão lá? Funciona. Mas tem uma hora que tu vai ver que, pô,
preciso passar um padrão aqui, entendeu? É, é muita experiência da pessoa que está desenvolvendo. Tem pessoas que vão pegar o software e já vai olhar, já vai fazer o padrão, porque já sabe que vai acontecer aquilo. Tem outras que não têm tanta experiência, vão começar a escrever o código com um vício ou com um problema que leva e vai funcionar o resto da vida, porque nunca vai dar, entendeu? E tem pessoas que vão entender, cara, deu um pau aqui, cara, só o padrão vai corrigir aqui. Aí vai lá e corrige. Então, vai depender muito de como vocês vão desenvolver software aí na carreira de vocês. Qual é a parada toda? Na próxima sessão que a gente vai ver, essa aqui, a gente vai ver a gente vai ver essa descrição e vai expor vocês esses caras aí que o Android tem com mais frequência, tá? Então, como é que eu uso na plataforma Android desses padrões aí? Basicamente tudo, meu filho. Por quê, cara? A arquitetura interna do Android é toda construída baseada em padrão de projeto. Literalmente, cara. Principalmente essa da família MVX. O que é MVX? É o MVC, o MVP e o MVVM. Entendeu? Então existe uma família de. Eu nunca ouvi nem falar do MVC. Ah, não, vocês ouviram falar do MVC, pelo amor de Deus. Eu não sabia nem que o MVC tinha família. Pois é, ele tem, cara. Ele tem variantes dele, entendeu? Então, assim, os arquitetos que projetaram como o Android funciona, como o Unix funciona, eles já faziam essa parada usando esse padrão. Porque senão não é um negócio novo, entendeu? Fizeram modificações com o passar do tempo de modo a permitir essas coisas funcionando. E os arquitetos, eles esperam muito que quando os desenvolvedores façam uso desses caras, vocês utilizem a sequência de ferramentas e a filosofia deles. Por quê? Para eles, não é vantajoso você fazer um app do Android lento, ou fazer um app do Android bugado. Eles não têm interesse nisso. Eles querem que você. O desejo deles, ó. Eles querem ganhar dinheiro pra caramba, eles querem ficar rico, eles querem dominar o mundo. Pô, beleza. Como é que eles fazem isso? Te dão uma coisa que vicia. Celular. Aí, beleza. O que eles fazem pra te viciar? Não. A gente precisa de gente pra fazer coisa pro celular, mas a gente não tem dinheiro pra pagar 1 bilhão de desenvolvedores. O que a gente faz? Não, a gente faz o seguinte. A gente dá a ferramenta pra esses caras fazerem os apps, aí eles fazem o que eles quiserem. Aí eles ganham dinheiro. Aí a gente pega só um pedacinho de cada dinheiro deles. Beleza, funcionou. Só que eles começaram a ver, cara, as pessoas estão fazendo um código muito bosta, cara. Nossa, tá ruim pra caramba. Bora dar uma dica pra esses caras fazer um software melhor pro negócio aí de ganhar mais dinheiro. Aí começou a aparecer esse negócio aqui. Então, cara, nunca fiquem chateados, entendeu? Que se vocês têm que. Pô, o padrão de projeto eu não sabia. Relaxa, cara. Vocês estão sabendo agora, 20 e poucos anos. Vocês têm, ó, um mundo, um universo de coisa pra ganhar dinheiro aí. Não tem jeito, não. Vamos falar do primeiro padrão, cara. Injeção de dependência. Essa desconhecida, essa. Como é que funciona isso aí, galera? Seguinte. Tem gente, cara, que acha que, pô, tem que ter controle de tudo para se sentir melhor na vida e tal. E o que o pessoal de programação e desenvolvimento de código começou a perceber? Que existe uma forma de desenvolver software onde a gente mantém o acoplamento das coisas mais baixo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar que eu vou voltar aqui agora, porque sem querer, querendo. Mentira, foi querendo mesmo. Quando eu pedi para vocês fazerem dessa forma aqui, o construtor pedir para vocês fazerem o get motor e o set motor desse jeito aqui, entendeu? Quando eu pedi para vocês fazerem uma parada dessa aqui, tipo, criar o motor aqui fora e passar o motor aqui para dentro, entendeu? O que eu estava fazendo aqui nesse momento? Eu estava deixando o código flexível, o código fácil de manter. Porque lembrando, eu podia ter matado uma parada bem aqui, assim, tipo, esquece esse cara aqui. Iniciei o carro. E o motor é criado lá dentro do avião. Não, isso é responsabilidade do avião, ele tem que ter o motor dele, meu irmão. Aí põe o motor lá dentro. O que é que você faz nessa hora? Quando você cria lá dentro o motor? Eu criando o motor lá dentro do avião, nesse momento, o que eu faço? Eu acoplo totalmente a classe motor com a classe avião. Por quê? Tá criado lá dentro, eu não vou conseguir passar outro cara para ele, eu fico preso no motor. Eu não posso passar assim, para eu trocar de motor para outra coisa, eu tenho que ir lá aqui na classe avião e escrever motor turbinado para poder passar o cara para ele. Porque eu vou ter que instanciar. Toda vez que eu quisesse mudar a classe de motor, eu teria que vir aqui e colocar motor turbinado, motor não sei o que, para instanciar o cara, colocar aqui na biblioteca. Então, assim,
Quando você faz isso, você deixa muito acoplado o negócio. Lembra que eu falei para vocês que tem a hierarquia de acoplamento? Se um atributo de uma classe tem um objeto com outro, esses dois caras têm um acoplamento muito forte. Agora, quando você tem uma interface com um atributo de outro cara, você já aliviou demais o acoplamento. Porque você pode passar, não é só mais uma classe, você pode passar uma família, qualquer objeto. Implementou a interface, está recebendo. Então, você desacoplou um pouquinho mais o negócio. Baixo acoplamento é um conjunto de diretrizes, não é uma biblioteca. Assim, você diz o que é fazer? É uma estrutura, entendeu? E ele faz parte do princípio Hollywood, cara. Não- a gente passa para você o objeto. Não pede o objeto da gente, a gente passa para você, entendeu? E é o princípio da inversão de controle. Por quê? Nessa hora, quando o cara precisar do objeto, o objeto vai levar tudo que ele precisa com ele. Você não precisa arrumar as coisas lá dentro da classe, não. O objeto tem tudo que ele precisa, você passa para ele. Cada objeto é configurado fora daquele objeto que está recebendo ele. Então você não deixa a configuração de um objeto acontecer dentro do cara. Tipo, imagina, tu tem que passar. Eu vou instanciar um objeto motor dentro do avião. Aí tu vai ter que passar para alguém o tipo do motor, as strings lá da velocidade, da potência, não sei o que. Então, cara, tu deixou a configuração para acontecer dentro de outra classe que tu ainda tem que configurar. Gerou uma dependência muito maior. Então, quando você faz a injeção de dependência, você resolve meio que esse probleminha aí, entendeu? É... Um outro exemplo aí, um exemplo do banco de dados, pô. Vou ter um acesso de banco de dados que eu estou fazendo, tá? Cara, cria um objeto que tem tudo prontinho. Ah, esse outro objeto aqui vai precisar disso aqui para fazer algumas tarefas aí, vai fazer consulta e tal. Joga o objeto para ele, cara. Entendeu? Esse objeto que vai fazer uso do banco de dados, ele não tem que saber de configurar o objeto do banco de dados para poder funcionar. Isso é uma coisa que tem que acontecer fora. E quando você começa a ficar maior e mais complexo, começa a fazer muito mais sentido. Por quê? Você começa a focar a responsabilidade das classes. A classe ela tem que resolver o problema dela, ela não tem que resolver o problema das outras classes, não. Quem tem que resolver o problema do motor é a classe motor, cara. Quem tem que configurar não é o carro, não. É o próprio motor. E existem três formas de fazer isso aí. A gente viu uma, entendeu? Na verdade, a gente viu duas, basicamente, né? A injeção de construtor, que foi o que eu fiz, a injeção de setter, que estava disponível lá, que a gente pode usar. Tipo, eu, vocês vão fazer ela hoje, tá? Eu não vou nem dar spoiler, mas vocês vão fazer ela hoje no laboratório de hoje, entendeu? Então você usa o método setter para fazer a injeção desse objeto, entendeu? E você faz, ou você pode fazer isso aí usando uma interface, que é o que vocês vão fazer hoje quando tiver com padrão de cliente. Você faz a independência do cliente. Esse negócio aqui é tão poderoso e é tão popular, ainda bem, né? Que a gente tem até biblioteca já com isso pronto. Tá aqui um exemplo clássico de uma injeção de independência bem bobinha. Sem. Isso aqui é um exemplo sem injeção de independência. Tá aqui. O malandrão vai lá, private engine, aí cria uma engine e dá new aqui nela. No, o cara já fez uma coisa que eu não gosto, que é dar new fora do construtor, né? Mas tudo bem. Deu new engine ali. Beleza. Entendeu? Se tivesse parâmetro de configurar, ele teria que ter colocado aqui. Como? Ah, no braço, né, filho? Teria que botar no fonte a configuração desse motor aí. Bonito pra ti, né? Não. Como é que a gente faz bonito? A gente cria fora, brother. A gente faz um setter para ele aqui no caso. Se a classe não precisa dela no construtor, faz um setter. Professor, o que define se eu preciso passar um outro objeto? No construtor ou como um setter? Depende de quão vital esse objeto que você vai passar é pro teu código. Tipo, no nosso avião, motores são importantes. Então, assim, a gente passa motores no construtor. Eu acho que assim, um avião precisa ter motor. Senão não é um avião. Agora, os passageiros, eu posso ter o avião funcionando, voando sem passageiro? Pode, cara. Então, depois, né? Entra lá depois, tem um set para ele, A de passageiro, no nosso caso. O nosso set passageiro é o A de passageiro. Ele acontece depois. Então lembre disso. Aí esse negócio de estar no get, no set na interface, vem muito da modelagem. Sempre. Legal? Vantagens. Ninguém vai. A classe lá dentro, o objetinho lá dentro, não vai depender
de ter que configurar um cara que ele não conhece, entendeu? Você pode usar containers de inversão de controle para lidar com isso aí. Vocês vão ver que, eu vou até comentar com vocês aqui. É, Você pode fazer simulação, tipo, assim, o pessoal que gosta muito de teste, faz isso aí, tipo, o cara prepara, tem um objeto real, né, que tem um banco de verdade, que tem uma interface lá. Aí o cara que faz o teste, ele não precisa fazer um banco de verdade. Ele cria um objeto que implementa a mesma interface e joga pro cara. Aí ele testa. Olha aí. Em vez de, assim, tu precisa fazer um teste numa coisa, numa classe, num objeto, que você precisa. Ele vai fazer conexão com o banco e tal. Tu não quer testar o banco, tu quer testar se esse cara vai responder algumas situações de banco direitinho. Tu precisa ter um banco funcionando? Não, cara. Tu cria um objeto com os testes de caso tudo direitinho. Chegou a consulta, devolve a resposta. Chegou tudo bonitinho, tu faz o controle. Aí na hora, tu passa esse objeto para esse cara. Precisei de banco para testar o negócio? Não, cara, o banco já está testado, tu testa o componente. Olha que legal, professor. Isso que chama de injeção de dependência, bicho. Professor, esse negócio é insano. Cara. João, como é que eu faço para usar isso no meu dia a dia? Cara, tem a Dagger, que é uma biblioteca. A Dagger e a Hilt. São duas bibliotecas muito famosas. No Android, acho que o Hilt acho que é mais famoso. Eu acho que a Dagger é mais geralzona. No Hilt, o pessoal do Android tem uma biblioteca. Eu vou passar por ela bem alto nível com vocês, porque não é o foco aqui do negócio. Que é a Jetpack. A gente vai ver, acho que lá no final, já na última aula. O Jetpack é tipo um bootstrap, assim, violento, de muita coisa, entendeu? Já vi um monte de coisa de bom senso, de biblioteca, não sei o que, tal, pra gente usar pra fazer app no Android. Dá um boost bacana na parada. E o Hilt é uma biblioteca padrão pra fazer injeção de dependência lá, cara. Então, assim, esse negócio é tão legal que já tem um monte de coisa pronta para você usar. Olha, já tem uma biblioteca de um padrão de projeto para poder usar. Por que não usar? Aí você assim, não vai inventar a roda, né? Padrão estratégia. Qual é a história desse cara? É um padrão de comportamento. O objetivo dele é que a gente assim possa mudar o comportamento do nosso objeto baseado numa informação que ele recebe, no estado que ele tem e tal. Então, assim, a gente às vezes quer variar o algoritmo que o nosso objeto está usando para realizar uma certa tarefa específica, depois ele pode usar outra, assim por diante. Qual é a parada toda dele? Ele faz uso, né, se eu fosse resumir assim, de três coisas. Uma, você transformar um método teu num atributo, na verdade, da tua classe, e esse atributo ser associado a uma interface de uma estratégia. Aí você tem as diferentes estratégias implementadas aqui. Aí você vai cambiando, trocando elas em tempo real. Como vocês estão vendo aqui. Tá aqui o teu cliente. Nele vai ter um comportamento que você vai ver que quando você, por acaso, numa hierarquia, toda hora tem que ficar trocando. Toda hora tem que fazer sobrecarga, porque esse cara aqui toda hora tá mudando. Eu queria poder não ter que ficar alterando as classes. Olha o ponto todo, eu não quero mais alterar a classe. Eu quero passar para a classe, quando eu fizer um comportamento novo, eu quero poder aproveitar. Não sei se vocês lembram na última aula, quando a gente falou de herança, tinha aquele exemplo abstrato do método falar e todo mundo falava uma coisa diferente. Papagaio, teve uma até que gritou lá o Flamengo, lembra? O Vasco. Tipo assim, né? Tem um exemplinho lá. Imagina o seguinte, naquela hierarquia, lá embaixo, várias pessoas usaram o mesmo tipo de fala. Só que eles não herdaram. Porque o cara que herdou aqui era uma fala geral e tu teve que trocar cada uma delas. Aí tu fez assim, pô, teve dois caras aqui que eu tenho que. Eu não posso aproveitar o código porque eles não estão na mesma hierarquia. Um é primo do outro, é irmão do outro e tal. Esse aqui é o cara que resolve o problema. Por quê? A estratégia está associada a uma interface. Você implementa estratégias concretas. Mas como esse cara aqui, cada uma delas está implementando uma certa interface, tu pode jogar qualquer pessoa que tu quiser para o cliente. Ele vai resolver o problema. Ele vai implementar aquela coisa que está sendo necessária naquele momento. Então, assim, como é que a gente faz? Como é que acontece? Você vai criar uma interface, vai criar as classes concretas que implementam os diferentes algoritmos, cria uma classe de contexto, que é essa que a gente vai resolver o problema, e você passa esses caras para esse cara querendo resolver. Outro exemplo que eu digo que é bem notório para esse cara aqui é assim, vocês chegar mais próximo do dia a dia de vocês. Imagina que vocês estão em Java
Aí vocês têm um vetorzão lá gigante de, sei lá, 200 mil elementos, 300 mil elementos, aí vocês têm que ordenar. Aí alguém fala pra vocês assim, cara, olha, esse vetor que eu vou te passar, ordena do jeito que tu quiser. Aí tu pega lá a estratégia Quicksort. Pô, aí tu passa o objeto Quicksort pra resolver ele. Aí Quicksort resolveu. Aí chega um segundo, o cara fala assim, cara, eu vou te passar um vetor para ordenar, mas tem um problema. Tem que ser uma ordenação estável. Aí ele, como assim, brother? Se tiver 3 caras com o mesmo valor em ordem lá no vetor, quando tu ordenar, tu não pode fazer que o primeiro cara apareça sem querer por último. Entendeu? Eles têm que continuar na ordem aparente que eles estavam, mesmo tendo a mesma chave. Ah, esse é um algoritmo estável, né? Pô, eu não posso passar o quicksort. Ele vai te passar, ele vai jogar o objeto para ti. Aí tu pensa, cara, eu vou usar a estratégia do mesh sort que ele é um algoritmo estável. Aí tu joga pro cara. E aí vai. Ah, eu quero um algoritmo que não tenha recursão. Aí vai. Então assim, é a mesma interface. O cara quer um sort. Tu só vai passar a estratégia que vai implementar um sort diferente. Então esse que é o bacana desse cara. E tu não mexe no fonte, cara. Tu quer adicionar um novo algoritmo de ordenação, tu não toca em nada que já foi feito antes. Tu só vai adicionar. Então, olha aqui o padrão. Aqui. Esse aqui é um código rápido de exemplo para vocês verem como funciona. Tá aqui o contexto. Aqui a gente tem uma interface chamada estratégia, que faz uma operação que usa 2 números, entendeu? E aqui é a operação adição. Aí o cara fala, vou implementar aqui, esse aqui é o estratégia.java, um arquivo, que é a interfacezinha. Tem uma operação que é o cara concreto, é o cara que resolve coisas. Aí ele fala, olha, a operação aqui, eu implemento a estratégia, essa aqui é a interface estratégia, e lembrando, uma interface, como a gente fez na aula passada, ela é um contrato. Você tem que fazer aquilo que você está dito na interface que vai ser dito. Ó, tem um método doOperation que recebe 2 inteiros. doOperation recebe 2 inteiros. Aí aqui o cara, ó, tá aqui a minha classe, que é o seguinte. Essa aqui é a classe que precisa resolver o problema com diferentes estratégias. Ele declarou aqui um atributo do tipo estratégia. Ele não declarou do tipo operação add. Ele declarou do tipo da estratégia. Eu preciso de um objeto que implementa o tipo estratégia. E ele fez aqui, ó, sem querer querendo. Olha a mistura. Ele fez a injeção de dependência. Ele passou o objeto para cá, para esse cara. E aqui o meu amigo ele executa estratégia. Tô vendo, ó, o tipo dele é estratégia, não é do operation. Ele passou a estratégia e aqui, ó, executa a estratégia que foi dada. Por acaso, o do operation vai executar essa estratégia aqui, que é que foi colocada na interface. E aqui você pode passar diferentes caras, ó. Eu posso implementar diferentes estratégias e ele vai resolver do jeito que eu quiser, entendeu? Eu posso fazer uma operation add, operation multiply, operation subtract e vou passando para esse cara aqui, ó. Vou só trocando, eu vou passando o objeto, ó, new operation multiply. O operation multiply implementa a estratégia, ele aceita aqui. E aí vai. Então, ele é uma forma de a gente não usar subclasse. Ele não prende as coisas numa hierarquia. Cada classe fica presa Você cria uma classe específica para um comportamento, entendeu? Então você não tem instrução adicional, tá tudo precisa estar dentro dela. E quando você vai adicionar um comportamento novo, você não altera o aplicativo, entendeu? Qual é o bacana? Se você tem muitas variantes de um algoritmo e esses caras são eventualmente chamados, aí você manda bala nesse cara aqui, que ele é bom pra caramba, entendeu? E evita aquele negócio de você depender de hierarquia. Você faz o negócio bem direitinho. Mas lembrando, você pode até fazer hierarquia dentro desse cara também, caso você queira. Opa, deixa eu voltar aqui, passei uma mais aqui. Exatamente, ó, uma classe define muitos comportamentos e desaparece como várias instruções condicionais de suas operações. Em vez de várias condicionais, mova as ramificações para a classe estratégia. Então, um dos laboratórios de você vai ser implementar a estratégia hoje. Singleton. Professor, o Singleton é muito louco? Não, cara, ele é suave. Qual é a parada dele? É aquele problema clássico que a gente só quer um objeto de um certo tipo no nosso código. Ninguém pode criar um segundo. Aí, pô, esse problema acontece com frequência? Demais, cara. Ou às vezes você quer otimizar teu código, você quer ter uma biblioteca, um objeto só de biblioteca
matemática, precisa de alguma coisa do tipo assim que você precisa no seu fonte. O que você faz? Você usa esse cara aí. Toda vez que alguém tentar instanciar um objeto, esse cara vai perguntar: já tem um objeto desse cara na memória? Já? Eu vou passar a referência dele. Se não, eu crio um objeto, passo a referência e guardo a referência comigo mesmo. Então, o singleton ele cria uma classe só única para aquele negócio. O que isso aqui ajuda? A evitar de você ter problemas do tipo: eu tenho um programa que está usando um recurso, mas aquele recurso lá, ele não pode ser acessado multithread, não pode ter muita gente acessando ele simultaneamente, senão ele entra num estado, sei lá, de corrupção. Então, é a hora que você usa esse cara aqui. Então, olha como é que é a implementação. Get instance, que é pegar o objeto que você precisa. Se a instância for nula, a instância recebe o singleton, se não, retorna o singleton. Então, você tem uma classe especial que o atributo dela é essa classe que você quer, entendeu? E ele fica guardado aqui. Lembrando, ó, isso aqui é uma classe estática. Por quê? Eventualmente, se você só quer ela, não vai ser instanciado. E tá aqui o outro, ó. Quando o cara vai usar, instanciou a classe, pegou. Acabou. Ele vem aqui dentro. Se tiver nulo, vai criar um cara. Se não, retorna aquele objeto. Então todo mundo vai pegar sempre a mesma referência do objeto que está na memória. Então vai ficar só um carinha lá. Professor, isso aí pode economizar a memória em algumas horas? Pode. Por quê? Às vezes, quando você está fazendo código na inocência, o que acontece? Você instancia o mesmo cara em vários lugares do código. E imagina que está num loop, numa coisa que é chamada por muito cliente. Imagina um serviço web que está sendo chamado, ou um app que tem muita interrupção. E a cada laço aquele negócio cria um objeto novo, cria um objeto novo, cria um objeto novo. Lembrem, de byte em byte a gente chega em terabyte, cara. Então, Singleton tá aí para isso. Vantagem, você vai ter certeza que só tem uma única instância, você ganha um ponto de acesso global para aquela instância. O objeto Singleton é inicializado somente quando for pedido a primeira vez. Olha que bacana. Então, qual é o ponto? Se você tem certeza que do teu programa só precisa de um objeto daquele tipo um acesso a um banco de dados, usa esse cara, entendeu? Por quê? Esse cara é a única coisa que eu vou usar. Eu gosto de dar um exemplo clássico no Java, quando a gente vai usar scanner, entendeu? Não cria vários objetos scanner, senão ele vai ficar louco, cara. Passa ele como atributo, lê o cara, passa. Cria ele dentro de um singleton. Obviamente eu não ensino isso pro pessoal de IP, porque ensinar singleton nessa hora já vai pirar a cabeça da galera total, entendeu? E outra coisa, quando você quer ter um controle mais estrito sobre variáveis globais dentro do teu código. O que acontece, pessoal? É assim, todos esses padrões que eu estou mostrando para vocês aqui, obviamente é uma passada, mas existe antipadrões, que significa é o uso errado do padrão. O singleton também tem usos muito errados do singleton. O que é ele? O problema dele é que a gente usa às vezes ele numa situação que não é necessária, porque você não vai usar muitas vezes, não vai fazer nenhum problema de performance. Mas nesse caso aqui, o que é uma variável global? É aquele atributo que ninguém usou getSet nele. Então, se o cara começou a fazer isso, vai usar um singleton para controlar esse cara, já tem alguma coisa errada. Então, evitem usar um padrão de projeto para contornar uma gambiarra que poderia ser resolvida se fosse programado inicialmente orientado a objeto direito. Padrão Observer. Qual é a história desse cara aqui? Ele define uma dependência de um para muito. Significa, eu tenho um recurso que muita gente quer saber coisas sobre ele, tipo, alterou o estado. E esse cara aí, muita gente quer saber sobre esse maluco aí. Então, esse padrão aí, ele também é conhecido como padrão publicado ou publicação assinatura. Eu estou interessado, tipo, tu não vai lá pegar, alguém vem e te entrega quando acontece a modificação. Então a galera sempre usa o molequinho que entrega o jornal aí como uma das definições do padrão Observer. Então você tem um cara que é o subject, ou o assunto, ou o cara que é observável. Ele é o cara que tem um certo recurso que as pessoas querem saber. Vou dar um exemplo para vocês clássico. Um botão na tela. Alguém quer saber quando um botão foi clicado. Tem muita gente, às vezes, que quer saber quando um botão foi clicado. Mas tu não vai fazer essa galera que quer saber que o botão ficou clicado dando um while check se o botão foi clicado. Não faça isso, entendeu? Ou então faz o pior, né? Um while true com assim, um sleep na thread, né? Faz um sleep na thread, assim, sleep no segundo. Aí checa de novo, sleep no segundo. Thread. Não faz isso, cara. Pode ser feio, entendeu?
Pior é quando o cara faz isso num programa de rede, bicho. Nossa. Não, eu tenho que checar se tá o valor lá do blog, mudou. Aí o cara faz uma parada e fica a cada 1 minuto lá checando, a cada 30 segundos, sei lá. Qual é a brincadeira toda? Você vai montar uma listinha. Todo mundo que tá interessado em saber daquele negócio ali, você cadastra naquela lista. Aí, no elemento que você tem interesse que aconteça alguma coisa, você diz: olha, aconteceu essa coisa, tô ativo, ó. Notifica todo mundo que tá naquela lista. E aquela galera recebe o valor que você tá querendo saber. Qual é o bacana? Se você faz isso usando interfaces e não implementações concretas, você desacopla esses malucos, cara. Porque você pode colocar objetos de diferentes tipos. Basta que ele implemente a interface para saber o valor que mudou, o atributo que você quer que chegue lá. Entendeu? Então tem. Só coisa delícia, galera. Só coisa delícia. Tá aí o padrão, ó. Como é que ele funciona? O subject, não importa o nome, tá? É tudo aquilo que tem alguém que você quer. Alguém quer saber, é o lugar que tem um botão. Tem um exemplo que o pessoal dá muito em livro de padrão de observa, que é a da estação meteorológica. Ela tem os sensores. Imagina, né? Você está implementando padrão de projeto, aí você tem o seu Arduinozinho lá, que tem o sensorzinho, fofinho, bonitinho. E você, assim, cara, eu vou fazer um app que vai pegar, vai estar atualizado toda hora com a mudança de temperatura. Só que você imagina, tem micro mudanças de temperatura e tem mudança de temperatura que não acontece, ela fica lá o dia todo na mesma temperatura, entendeu? Imagina se tu vai ter que ficar lá no teu sensor toda hora, ei, no teu Arduino, né? Ei, mudou a temperatura, mudou a temperatura. O Arduino já tá aperreado olhando o sensor. Aperreadaço. Tu vai ficar enchendo o saco do Arduino, ei, mudou a temperatura. Não, tu não faz uma coisa dessa. O que é que tu fazes? Tu implementa o padrão Observer de alto nível. Como é que tu faz? Ó, tem um loopzinho lá que fica atualizando os valores dos sensores que você armazena internamente na plataforma embarcada que você mais gostar. Eu estou dando o exemplo aqui do Arduino porque eu adoro o Arduino. É... Aí você fala assim: olha, eu não vou atualizar a galera lá de fora a cada bilionésimo de atualização de grau Celsius aqui. Vou fazer o seguinte: quando variar de meio e meio grau, eu notifico os caras. Aí, então tem um servidorzinho que tem um Arduinozinho lá, tá 30 graus, foi para 30,5, ele 30,5. Voltou para 30, ele voltou para 30. E aí vai. Ninguém fica enchendo o saco do teu Arduino, cara. Olha, ele economiza tempo de transmissão de dados, evita porta ocupada alopradamente e tal. Então, esse padrão tá aqui. Tá aqui o teu Arduino com os sensores, tem a listinha de pessoas que ele tem que atualizar quando acontece alguma coisa aqui numa variável, que é essa variável state aqui, entendeu? E tem o get state, set state, attach, notify e tal. E tá aqui a galera que tá interessada no assunto. O que esses caras fazem? Ele implementa, nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês como está em Java, tá? Ele implementa a interface Observer ou ele faz alguma coisa do tipo aí. Como no caso aqui estender uma classe, que a gente vai ver aqui no exemplo do Java, tá? E aqui estão os vários tipos de observadores, são pessoas que têm interesse em saber, uma hierarquia aqui. Então toda vez que esse cara aqui acontece uma mudança, ele notifica esses caras aqui são atualizados, recebem esse update aqui. Olha que bacana. Então como é que acontece? Você define um problema, a funcionalidade que você quer que seja setada, mostrada para todo mundo. Você define uma interface do assinante. Olha, quem que vai. Se você quer assinar uma certa informação, quer saber uma certa atualização, implementa essa interface aqui, filho. Aí esse cara, ele, ó, a interface de publicação, ela obriga o cara normalmente a implementar um método chamado update. Significa, quando ele receber uma informação, o que ele vai fazer com aquele update? Ele vai jogar para alguém, ele vai imprimir, assim por diante. No objeto que tem o dado que as pessoas têm interesse, você vai declarar uma lista. Aí você coloca relist. Eu estou ensinando para vocês como é que implementa do zero, mas no Java vocês vão fazer de outro jeito. Você vai implementar todo mundo que tem que fazer as coisas, né? Ah, o cara que lê, o cara que vai gerar o dado e tal. Implementa a notificação e atualização desse cara que tem o dado e pronto. Os clientes, quando querem, se registram no objeto que vai fazer a tarefa dele. Eu posso dar um spoiler para vocês rápido aqui depois, mas é bobagem, tá?
Olha, isso aqui é um exemplo legal, que é o exemplo. Não sei se vocês gostam do mundo dos hobbits e dos orcs e me amarram nessa parada, né? Olha assim. Olha a cena toda. Tá aqui a interface. Essa interface que quem tem interesse, quem tem que implementar. Como é que funciona? Eu tenho aqui o observador do tempo. Então, vamos lá. Os orcs estão interessados em saber quando é que vai acontecer alguma mudança no tempo. Os hobbits também estão interessados em acontecer quando vai acontecer uma mudança no tempo. Como eles implementaram a interface de observadores do tempo, todos eles são obrigados a implementar o método update, onde eles recebem aqui um objeto do tipo tempo atual, current weather. Então, toda vez que os orcs recebem um update weather, eles imprimem a seguinte mensagem: os orcs estão enfrentando aí, ó, a descrição do tempo agora, desse tipo de tempo agora. Toda vez que os hobbits recebem o tempo, aí eles têm um switchzinho aqui, entendeu? O que é esse switchzinho assim? Pegou esse cara aqui, dependendo do objeto, eles vão pegar a descrição do tempinho aqui, ó. Implementação diferente, para vocês verem que as pessoas não necessariamente precisam fazer a mesma coisa com o mesmo objeto. Eles estão fazendo coisas diferentes, tá? Vamos lá, passar aqui o próximo. Aí tá aqui a classe Weather. Qual é a classe Weather? Tem aqui o tempo. Ó, esse aqui é o Weather Type, que é esse cara aqui é um tempo do Java, galera. Vocês não conhecem, mas o Java já tem esse cara pronto. Se vocês pegarem esse fonte aqui depois e copiarem e colocarem, dá pra rodar, tá? E tem aqui a lista da galera que quer saber a atualização do tempo. Então tá aqui. O Public Weather, que é o construtor, o que ele faz? Ele inicializa. Olha aqui programou do jeito que eu gosto, né? Inicializou o array do construtor. O array dos observados, dos observadores. E criou um objeto do tipo Sunny. Esse aqui é um objeto do Java muito legal que o pessoal usa para tempo, galera. Quem que tiver curiosidade. Aí o que aconteceu aqui? Ele implementou também um método de adicionar o observador que ele recebe. O que ele recebe aqui? Qualquer pessoa que implementa a interface Weather Observer. Por acaso, quem está implementando o Weather Observer? O Orc e o Hobbit, que eles estão implementando aqui. Eles têm capacidade de receber essa atualização. E eu também tenho uma lista aqui de remoção, caso eu não queira. O cara pede, eu não quero mais saber, remove. E aqui está o programinha que roda, né? A paradinha, né? Então tá aqui o Time Passes, é o tempo que ele emula, é um programinha que emula a passagem do tempo, que ele vai ficar mudando os tipos enumerados do Java, que o Java tem lá, que é o Weather Type. E tem um valor aqui, ele vai tipo andando nos valores enumeradinhos aqui, tá? Quem conhece um pouquinho de IP, estrutura de dados Zoom, sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente fazendo uma listinha circular aqui, vou andando por ela. Então ele vai ficar mudando e ó, toda vez que ele muda, ele notifica as pessoas que estão olhando o tempo. E toda vez que isso acontece, ó, tem o Notify Observers. Então, quando ele vai no Notify Observers, o que ele faz? Ele vai em cada objeto e faz o método update. Por acaso o método update, ó, é esse método que cada um deles tiver que implementar dentro de si. Olha aí como é que ficou. Aí, instanciar o probleminha, né? Criou um novo header. No header adicionou o orc e adicionou os hobbits. Aí fez o tempo passar 4 vezes. Aí tá aí, ó. Weather mudou para chuvoso. Aí, isso aqui é a classe weather que diz, ó, eu mudei para chuvoso. Os orcs estão encontrando rainy weather now. Os hobbits estão encontrando rainy weather now. E aí vai. Então, cada vez que você muda o tempo, os orcs e os hobbits são atualizados. E vocês vão fazer o segundo padrão de projeto que vocês vão implementar no laboratório de hoje é o Observer. Aqui, ó, assim, o princípio aberto fechado, né, que significa você introduz novas classes que assinam e não mexe nada ninguém. E você pode relacionar os objetos durante a execução. Significa, tu pode adicionar pessoas em running time, você pode adicionar pessoas ou remover pessoas dependendo do teu objeto. Você faz uma interface, está rodando teu aplicativo, tu pode adicionar, me escreve, me desescreve e assim por diante. Então o bacana desse cara aqui é isso. O composição é um padrão que a gente usa, o que é o objetivo dele? Deixa eu fazer uma pergunta rápida pra galera aqui. Não, tá de boas. Esse cara aqui,
A brincadeira toda é, se eu quisesse tratar todos os meus objetos como se fosse um cara só, tipo, eu dou uma ordem para um e todo mundo que tiver na composição faz a mesma coisa. Quando você tem nessa situação e você tem uma hierarquia em que você passa a ordem para um e quer que todo mundo execute, tem o padrão composição, o padrão composite para fazer isso, o padrão composição. Como é que funciona? Ele é uma árvore. Você tem um componente que quer que execute uma certa operação, ele vai na árvore e vem em cada folha e executa e vê se ele tem uma folha e pede para executar nela. Então, aqueles algoritmos que quem fez a estrutura de dados 2 já viu, eles é que a gente apresenta aqui. Por exemplo, calcular o peso de uma certa estrutura, a quantidade de salário de uma empresa. Aí você sabe, ó, eu quero saber a quantidade total de salários que as pessoas estão fazendo aqui agora. Como é que eu sei disso? Ah, faz o seguinte: adiciona o chefe da seção a todo mundo que ele manda. Se alguém lá embaixo manda de alguém, adiciona todo mundo que ele manda. Quando tu pedir assim, calcular salário total do chefe, ele vai calcular o do chefe e vai somar com todo mundo que está embaixo e assim por diante. Quem já estudou estrutura de dados 2 não estava sabendo, mas já estava implementando esse cara aqui na hora. Olha que legal, professor. Quem diria que estrutura de dados a gente aprende padrão de projeto? E a gente aprende mesmo. Tem um padrão árvore, adicionar o componente, remover o componente e pegar as crianças dele e executar a tarefa que você pediu. É literalmente, galera, um algoritmo de árvore, tá? Então tem o componente, a folha, a composição e o cliente que você vai implementar. Esse aqui é o exemplo que eu quis dar para vocês. Ó. Tem a interface empregado. Mostre os detalhes do empregado, mostra a ficha do empregado, né? Aí tem aqui o developer, que ele implementa a classe empregado. Aí tem, aí tem os pedacinhos dele aqui, que são as stringzinhas aqui. Tem aqui os nomes o nome do empregado, que ele fez aqui um método bem simplesinho para vocês verem e tal. Tem aqui o gerente, que é outro objeto. O gerente tem a forma dele de mostrar as coisas, entendeu? Mas ele implementa employee. Por quê? A gente está implementando sempre a interface. A gente não está fazendo uma hierarquia. Assim, a hierarquia que a gente está montando aqui é entre os objetos, mas todos eles estão implementando sempre a mesma interface, a interface empregado. O diretor da companhia implementa o employee também. Ele tem aqui ó, o array dos employees que estão abaixo dele. Aí vai. Tem o add employee e remove employee. E tem a empresa. Aí aqui ele está adicionando todo mundo. Ó, o developer 1, dev 1, dev 2. Tem o diretor aqui da empresa. E ó, no diretor, ele vai adicionando os empregadinhos. Ó, os dev 1, dev 2 aqui. Tem os managers, aí ele vai adicionando o manager. E assim vai montando uma estruturazinha. Quando ele executa, diretor, me mostra todo mundo que está abaixo de você. Ele vai mostrar o dos desenvolvedores. Ó, tá vendo até que está aparecendo na ordem de árvore? Primeiras folhas e depois subindo. É assim que acontece com o padrão composição. É bem bobinho, mas, cara, tem problemas que a gente sofre na hora que a gente está lidando com algumas situações que esse cara aqui resolve muito facilmente. O que é o bacana? Princípio aberto e fechado. A gente adiciona um comportamento novo sem mexer naquilo que já está funcionando. Esse aqui é o bacana do padrão de projeto. Você nunca mexe naquilo que já estava pronto antes. A vantagem, então assim, quando é que a gente usa? Nesse caso aqui, os caras eram muito parecidos entre si. Mas pensa comigo que você vai fazer Vou dizer um exemplo caso quando isso acontece. Que eu trabalhei disso direto. Eu não sei se o Oscar já saiu, mas a gente trabalhou lá no NDT juntos, na época, quando estava na fábrica da Nokia. Uma fábrica é um exemplo clássico onde isso aqui acontece, pessoal. Cada peça de um celular, cada peça de uma máquina, ela tem um monte de atributo diferente, cara. E às vezes você quer saber uma coisa de todas as peças. Aí você tem que fazer o quê? Ao implementar a peça, implementa uma interface para esse tipo de situação aqui. Aí a pessoa monta a hierarquia. É por isso que os caras conseguem saber peso, consumo, não sei o quê. Por quê? Eles têm um controle da hierarquia de como é que os objetos de um aparelho bem complexo como um celular é montado. Então, isso aqui a gente usa direto, cara. Direto, 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 direto. Se tu não usa um padrão como esse aqui, tu vai ficar dependendo do quê? De um Excel, brother. Não faz uma parada dessa. Pelo amor da força, cara. Não faça isso. Então, assim, embora, obviamente, em Java a gente faça coisa muito rápido, árvore é um negócio que expande muito rápido. Então, assim, é muito mais fácil você tratar dessa forma
como se fossem objetos iguais numa árvore. Lembrando, a gente não está adicionando memória, tá? Porque as referências continuam iguais. A gente só está adicionando uma estrutura abstrata que está gerenciando essas referências. Os objetos continuam no lugar onde eles estão. Se tiver persistido no banco de dados, vai estar persistido no banco de dados. Tranquilo. Decorator, outro cara muito mal compreendido pela sociedade, cara. Classe wrapper, classe que envolve os caras. O que é o padrão aqui? Você pode adicionar funcionalidades a mais no objeto. Não estou dizendo mudar o comportamento como é a estratégia. É adicionar funcionalidades a mais sem alterar a estrutura dele. Por quê? Você consegue envelopar esse cara, porque ele é um padrão de estrutura. E você consegue envelopar características novas que você vai adicionando. E essas características vão fazendo uso da característica anterior e assim por diante. E o legal, você mantém a assinatura dos métodos da classe original sem mexer. Então significa que você não toca na classe dela. Estender uma classe é a primeira coisa que vem à mente quando a gente precisa alterar o comportamento de objeto. A gente criar uma subclasse, alguma coisa do tipo. Só que a herança, aqui que eu quis falar com o texto, a herança ela é estática. Esse aqui é o principal problema da herança, galera. A herança é legal? É. Dá para usar para programar no dia a dia? Dá. Qual é a hora que você não deveria usar a herança? Quando você está programando com a herança num lugar que muda toda hora. Lembra do conceito do fechar para modificação, abrir para extensão? Se você está usando a herança num lugar que mexe toda hora, você está usando a herança no lugar errado. A herança é para lugares mais estáticos. Então, você só pode substituir um objeto ou pelo cara lá da frente ou fazer uma modificação, mas você vai ficar preso na hierarquia. E esse é o problema da herança. Ela é ótima, não estou dizendo que a herança é uma coisa ruim. Ela é ruim quando ela é usada no lugar errado. Subclasse só pode ter uma classe pai. A maioria das linguagens, a herança não permite que a gente possa fazer herança múltipla. E às vezes você quer que um cara implemente várias interfaces diferentes. Então por isso que a gente tem que usar, a gente idealmente deveria fazer agregações, em vez de usar hierarquias, a gente faz composições usando interfaces. Só que assim, a gente pode mudar coisas em tempo de execução e sem alterar a estrutura quando a gente faz isso com interface. Então tá aqui o decorator. Como é que é o decorator? Quando a gente olha assim o ML, pode parecer meio estranho, mas quando a gente vê o exemplo e vê ele funcionando em tempo real, é um negócio fantástico. Você tem a interface aqui, que é a interface do componente, e tem o que a gente chama do decorador. O que é o decorador? É o comportamento básico que a gente quer que seja executado quando a classe for instanciada e que você pode puxar outros que vão rolar em cima dela. E as implementações dos decoradores aqui que a gente vai ver, né? Então tem o componente concreto, o decorador e o decorador concreto. Sempre a gente vai ter interfaces, tá? Então essa é a primeira coisa. Vamos lá ver o mundo dos trolls de novo, professor Moisés. Tem uma interface chamada troll aqui, onde a gente tem o método atacar, o método pegar o poder de ataque e o método fugir da batalha. Olha aí, cara. Então aqui a gente tem um troll. Quem viu o Senhor dos Anéis viu aqueles monstros bonitos, né? Careca, feio, usando tacaps e tal. A gente tem o Simple Troll que ele implementa a interface troll. Ele é um trollzinho, né, cara? Então ele implementa um troll, entendeu? Como um bom troll, ele tem que implementar a interface troll. Já que ele é um troll, ele tem que fazer coisas que troll fazem, entendeu? Ele ataca, ele tem o poder de ataque dele, que ele retorna 10. E ele tem aqui, ó, Flea Battle. O troll se derreteu de horror e saiu correndo. Bacana. Então a gente já sabe, bacana, que o troll vai atacar, o troll tenta pegar você quando ele ataca. A gente já sabe quando é que o comportamento dele de fuga e o poder dele de ataque. Aí tem o troll, esse aqui é o troll simples, né? Aquele troll que vai na mão, Júnior. Esse aqui é o troll com tacap, cara. O troll com clubbed, aquele troll. Qual é a brincadeira desse troll? Se eu fosse implementar com herança, olha a diferença que eu ia fazer. Eu ia fazer uma especialização. Eu ia fazer um cara, tem um troll aqui, aí faz uma subclasse. Troll simples. Aí o troll com a clava, entendeu? Aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente implementa isso usando o decorator e usando composição com interfaces.
eu faço o Clubber Troll aqui que implementa o Troll. Então ele tem que implementar os mesmos métodos que a interface do Troll diz para implementar, que é o ataque, o poder de ataque e o de fugir. Olha como é que ele fez aqui o padrão dele, do construtor dele. O Clubber Troll, ele recebe o Troll, que ele vai chamar aqui de decorado, que é o Troll que ele vai dar uma arrumada. Então, ele recebe qualquer pessoa que implementa a interface Troll. E ele passa esse cara aqui para dentro. É um final. Ele não vai alterar. Como é que é o ataque dele? Ele vai pegar aquele Troll original que ele recebeu no construtor dele e vai atacar, ele vai repetir o comportamento do Troll simples e ele vai adicionar um comportamento a mais. Ó. O Troll balança a clava, entendeu? Tenta atacar você com um tacapzão lá. Quando você vai pegar o ataque do Troll, o que ele fez aqui? Ó? O que ele retorna, o Get Attack Power? Tá vendo que é a mesma interface. Ele pega esse cara, só que ele soma 10, porque o Troll com tacap tem mais poder. Né? E ele foge do mesmo jeito. Bacana. Vamos fazer como é que fazer o programa. Então ele vai como é que é assim, né? Declarou um Troll, Simple Troll. Troll atacou, Troll fugiu da batalha. Pô, beleza. Aí o que ele fez agora? E mostrou aqui o ataque do Troll. Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai criar o Clubber Troll, ó. O Troll com mais poder, né? Pegou o cara aqui, ele passou o Trollzinho aqui, o Troll original pra ele, ó. O que ele fez? A única coisa que esse cara fez, assim, se eu fosse falar de forma semântica, é o seguinte: ele tinha um Troll normal, aí fez, meu irmão, eu vou te dar agora uma clava, brother. Ele deu a clava, então ele pegou esse mesmo objetinho aqui, ó, e passou pra ele, ó. Ele criou um outro objeto que esse mesmo cara aqui agora é o Troll original com uma clava. Pediu pra ele atacar. Entendeu? Pediu pra ele fugir, mas pediu pra ele fugir e mostrou aqui, ó. Então, ó, o primeiro trollzinho, que é o objeto original, tá aqui. Ele tentou te pegar, se derreteu de terror e saiu correndo. Tinha um poder 10. Aí você foi e decorou esse troll. Você criou um objeto Clubber Troll. Pegou o troll original e deu pra ele um tacap. Pô. Agora, ó, o troll tenta pegar você, ele balança lá, clava perto de você. Aí o Troll foge, olha o poder dele, ó, 20. Mas eu usei um objeto original. Então eu manipulei a hierarquia usando uma composição. Olha que bacana. Então, assim, a gente pode usar, a gente estende. Então, outro exemplo que tem um livro bem legal aqui do Eric, aquele Heads Up, é o exemplo do café. Um exemplo que é muito legal. Você faz o café, aí tu quer saber o preço do café. O preço do café ele é legal porque ele usa essa mesma estrutura aqui do poder de ataque. Imagina que tu tem um café que ele tem um preço base. Aí você faz os decoradores, que são as coberturas do café. Ah, eu quero uma porção de moca, eu quero uma porção de creme, eu quero uma porçãozinha de cravos da Índia, não sei o que e tal. Então, assim, cada um desses caras vai pegando o valor original, tipo esse aqui, ó, e adiciona o valor dele, entendeu? Ah, eu pego o valor do objeto que eu recebi, adicionei mais 10 e retorno. Então, no final, ele consegue calcular o preço de um café com um monte de ingredientes diferentes que foi decorado. Para pizza é a mesma coisa. Ah, o valor da pizza base. Aí, nos Estados Unidos é até mais fácil de fazer isso, porque lá eles têm aquele conceito de top. Entendeu? Você vai com um top de azeitona, um top de queijo, um top extra de molho de tomate, val. Aí você decora a pizza com aqueles caras. Eu quero saber o preço total da pizza. Aí tu pega o último objeto que foi comentado e dá o preço aí. Ele vai pegando o preço de todo mundo. Tá aqui o preço final do cara. É um jeito de implementar onde você não usa a hierarquia. Você está só fazendo composição. É uma alternativa subclasse. Olha que é o legal. Então, assim, esse comportamento e o bacana, você adiciona isso em tempo real. Se você tiver que adicionar uma nova cobertura, você adiciona e não mexe na classe, não mexe em nada que já estava pronto. Você simplesmente adiciona. Esse é o princípio da responsabilidade única. Entendeu? Então, assim, em vez de você fazer uma classe única, uma subclasse, uma hierarquia, com um monte de... Tu fica pensando, cara, como é que eu vou combinar as variantes aqui das coisas que eu tenho? Entendeu? Você adiciona a funcionalidade em tempo real de acordo com o cara. E cada um tem a sua... Qual é a responsabilidade de uma cobertura? Cara, é os ingredientes da cobertura e o preço dela. Eu vou precisar modificar uma cobertura, tu vai só lá naquela classezinha atualiza. E o mais legal que eu acho bacana é ela pega isso de um banco de dados, pô.
Atualiza o banco de dados lá, cada objeto na sua. Tranquilo, entendeu? Então, em vez de você tentar pensar em fazer uma classe muito complexa, com um monte de comportamento que tu não consegue prever de antemão, você faz desse jeito aqui, uma classe simples e que você pode fazer ela extensível. Então, essa que é a ideia de usar o Decorator. E para fechar a aula de hoje, o último modelo é o MVC, cara. Mas você não, professor, Model View Controller. Galera, o MVC, por que ele está sendo apresentado por último aqui desse jeito? Porque é o seguinte, o MVC, ele é um padrão de padrões. Como assim, professor? Eu não aprendi isso quando o cara me ensinou MVC a primeira vez, não. Na verdade, o MVC, ele é a junção de vários padrões juntos. Entendeu? E ele é assim, as aplicações no Android que a gente vai ver a partir da quarta-feira agora, a gente vai falar assim, na quarta-feira eu vou falar mais do Android Studio, do início do Android e tal. A gente vai meter a mão na massa mesmo na sexta. Vocês vão ver que o Android, as aplicações dele são feitas desse modelo aqui, maluco. Então a gente tem que entender. Vocês vão ver que o padrão Observer, o Android já te dá de graça implementado, só faz usar, entendeu? E o estratégia vai da tua sacada na hora de fazer as activities. Então qual é o bacana todo? A gente tem um model, que são as classes de dados, você usa o objeto do usuário, produto que a gente vai implementar, obviamente. Tem as views, que a gente vai ver que o Android tem até uma interface para a gente fazer a modelagem das views, que é ele que controla, entendeu? Tudo que a gente fazer, que o usuário vai interagir, vai aparecer lá. E tem o controller, que a gente vai ver também onde que acontece lá, onde que ele atualiza a view, recebe a entrada do usuário e faz alterações no model. Então, o Android já funciona nesse modelo todo aqui. Por isso que, se vocês entenderam a estratégia, entenderam o Observer, vocês vão entender muito de por que o Android precisa desse cara para funcionar. Mas bora falar mais do MVC, porque como ele é um cara muito importante, é interessante a gente entender a história do que levou até ele. Então esse... Cara, não me peçam para falar isso duas vezes, tá? Porque eu vou falar duas vezes diferente. O Rinskog descobriu o MVC. Ele descobriu, ele não criou. Porque o MVC existe, ele já existia. O negócio é o cara sacar que isso aqui é um padrão. Enquanto ele trabalhava no Smalltalk. O que é o Smalltalk 79? É a primeira linguagem 100% orientada a objeto. Ele era um cientista da Xerox. Cara, a Xerox era a empresa na década de 70 e 80 na nossa área, galera. Ele queria um padrão que pudesse ser usado para estruturar qualquer programa em que os usuários interagem com um conjunto de dados grande e complicado. Seu design inicialmente tinha 4 partes: Model, View, Theme e o Editor. Vocês já imaginaram que o Editor, o que ele era, né? Depois de discutir isso com outros desenvolvedores de Smalltalk, o resto decidiu por Model, View e Controller. E juntou o Editor e o Theme numa coisa só. O padrão MVC, então, galera, ele tem uma família, entendeu? Que é o Model View Controller hierárquico, que é o Hierarchical MVC. Tem o Model View Adapter, o MVA. O Adapter, galera, é o seguinte. Quando você vai usar um controle externo. Tem um padrão de projeto chamado Adapter que eu não mostrei aqui, mas, pô, ele é bem bobinho, tá? Eu quero que vocês, obviamente, não fiquem dependendo de mim para aprender padrão de projeto, galera. Vejam, tem muito por aí, tá? Tem o Model View Presenter. Tem o Model View Model. O Model View View Model, que é um dos padrões que a gente usa muito também no Android também. E outros padrões diferentes com texto aí. Então esse cara aqui, cara, ele tem uma família. Mas se você entende a ideia do... Uma coisa que não muda, né? É o Model View. Se você não entendeu bem a relação do Model View, os outros caras vão aparecer como formas de implementar o controller. Então, assim, essa que é a diferença. Ou então, forma como você vai inicialmente gerir a view do teu modelo. A rede da galera aqui aparece como esse intermediário aí. A view e o controller implementam, assim, qual é a relação entre o view e o controller? É a estratégia. Então, se você entender a estratégia, você entende muito de como a view e o controller funciona. A view é o objeto configurado com uma estratégia, a interface. O controlador, ele vai fornecer diferentes algoritmos para aquele cara fazer as coisas. A view está preocupada apenas com o visual dos aspectos do pedido e delega a responsável pelo tratamento de qualquer decisão sobre o comportamento da interface para a estratégia. Então, dependendo de com quem ele vai lidar, ele vai usar a estratégia diferente. Usando estratégia também para view desacoplada, a gente não fica presa, você pode trocar os algoritmos da estratégia em tempo de execução, até caso você queira.
E esse cara aí é que vai atualizar, eventualmente, quando ele precisar, as solicitações da view. Entendeu? Então, assim, tem estratégia diferente de você atualizar a view dependendo daquilo que você recebe, a estratégia que seleciona. Então, a relação entre view e controller é, é dessa natureza. Opa, cadê aqui? Deixa eu tentar. O modelo implementa. Deixa eu passar de. Tá. A exibição consiste em um conjunto de janelas, painéis. Tá, isso aqui é legal, é sobre o composição. Lembra que eu falei para vocês que a gente quer que dar um comando em um lugar e quer que todo mundo obedeça a mesma coisa? E muitas das lá dentro da view vocês vão ver direto isso acontecer. Então a view, a natureza dela hierárquica da forma como você monta as coisas, usa o padrão composite. Por quê? Eu quero trocar as cores. Como é que cada um troca a cor? Eu quero pegar o tamanho. Como é que eu pego o tamanho de cada um deles? Então, assim, vocês estão vendo que não tem como escapar. O padrão está na natureza das coisas que a gente faz. E eles usam orientação a objeto da forma como a gente aprende. Essa que parece meio estranha, às vezes meio ineficiente. Mas ela é a forma mais eficiente. Por quê? Coisas que no micro-universo parecem meio lentas, quando você faz no universo grandão, elas mostram um ganho muito grande de desempenho. E o model, implementa o padrão observer. Porque, imagina, tem uma variável lá no modelo, o estado de um certo campo. Quando ele é alterado, tu quer alterar lá na frente, na interface. Então, toda vez que alterar aqui, vamos supor que tu tem um certo aplicativo, um chat, alguma coisa do tipo assim. Alguém escreve um campo lá e atualiza. Todo mundo que está lendo aquele campo, imagina o WhatsApp num grupo. Uma vez que a pessoa atualiza o feed, todo mundo que está na view olhando aquele cara tem que ser atualizado. Então a gente está vendo que o padrão observer está sendo sempre usado para atualizar a view com o estado do model e às vezes até ele atualiza algumas operações do controller. Então assim, usando o observer é possível manter o modelo completamente independente da view do controlador. Por quê? Você diz quem que vai assinar quem. Um cara que usa isso aqui direto, galera, é o Angular e o React. Então, quem programa web, já programou, sabe que tem direto isso aqui já implementado o padrão Observer lá dentro. Mas a gente está vendo aqui como eles juntos compõem o padrão MVC. Então tá aqui, Model View Controller. Você tem aqui o modelo concreto, que é aquilo que você vai fazer a operação. Tá aqui a View, que é a interface realmente gráfica, entendeu? E o modelo aqui você pode pegar qualquer classe que você queira, aluno, professor, não sei o que, qualquer coisa que armazena dado ou que tenha alguma coisa que. Eu já vi uma coisa que é bem legal, que assim, que é a implementação de uma classe que tem os estados que você quer que todas as interfaces, todas as views que vão olhar vão ter que obedecer, que é o padrão desse cara aqui, entendeu? E o controlador que mexe com os algoritmos que vão fazer a atualização, vão fazer as operações e tal. Então lembrando, esse cara aqui cuida de visualização, esse cara aqui cuida de armazenar estados, e esse cara aqui faz coisas, que é a coisa mais legal que tem, né? Esse aqui é um exemplo bem rápido de MVC. Então, assim, o MVC, se você vai implementar ele por implementar, ele parece um pouco complicado. Como é que funciona? Imagina tua classe estudante aqui. Ele tem dois atributos: o roll number, que é o tipo número de matrícula, né? E o nome. Aí tem o get aqui, o set, todo bonitinho. Pô, ele fez o get set. Ótimo, né? Só que aqui é o seguinte: lembra que quando a gente está fazendo uma classe, às vezes a gente faz todas as. Eu vou fazer um monte de print aqui, não, print aqui, get my name, não sei o que, tal, tal. Em tese, isso é uma outra coisa. É a view, é como você está vendo aquele cara. Então, esse cara aqui está sendo utilizado simplesmente para armazenar o estado. Qualquer print está na classe student view. Então tá aqui. Então tem a classe student e tem a classe student view. Beleza? Aí, show de bola. Esse cara aqui é a visualização desse maluco aqui. Show de bola, tá legal. Deixa eu passar aqui o próximo. Up. Up. Aí tá aqui o controller. O que o controller do estudante faz? Ele é que sincroniza a view e o modelo. Então o que ele faz? Ele recebe aqui, ó, o student model, o student view, declarou aqui, ó, injeção de dependência. Olha que bonito. Declarou os dois caras, atualizou os dois atributos. Quando alguém joga alguma coisa para ser setada, ele é que atualiza, ele vai atualizar o modelo. Ninguém atualiza o modelo na mão. Controla somente o controller toca no maluco. Tá aqui, todos os sets, todos os gets, entendeu?
E na hora de atualização, a mesma coisa. Agora, quando o cara quer fazer alguma coisa, de imprimir, quem é que ele vai chamar? O objeto view. O objeto view, o que, que ele recebe? Ele recebe, ó, student name, student roll number. Esse cara que cuida de mostrar na tela. Ele recebe aqui duas strings. Aí ele faz com a forma como tem que ser modelado esse cara lá fora. E tá aqui o MVC. Aí, isso aqui é um mainzinho normal, né? O cara declarou aqui o estudante, pegou o estudante, instanciou o carinha, instanciou o controller, viu, passou os dois caras e executou aqui bonitinho, ó. É um jeito bem bobo, mas você vê assim, cara, tudo isso para imprimir, fazer uma classe estudante quando você separa as responsabilidades, você começa a ver que, dependendo do nível de abstração que você faz as coisas, elas começam a ficar cada vez mais complexas. Vantagem, a gente separa de uma forma muito clara quem visualiza, quem é a visualização, quem é que armazena coisas que precisam ser lembradas, e quem que tem que fazer, quem realiza o meio de campo na história lá, entendeu? Alterações na camada de visualização não afetam as regras do negócio, porque eu podia pegar aquele view lá do estudante, aquele view, em vez de ser para o console, ser um socket mandando para a rede. O controller não ia saber de nada, o model não ia saber de nada. Não, eu vou mostrar na tela de um outro computador. Tá lá. O problema é da view fazer isso. A única coisa que o controller falou, ó, isso aqui precisa ser mostrado. Acabou. Então essa aqui é a ideia bacana do MVC. Obviamente, como esse padrão aqui é muito conhecido, imagino que vocês já viram isso aqui à torta direita bilhões de vezes. Então, estou só chovendo aqui no molhado para vocês ficarem tranquilos, tá? E, obviamente, isso aqui vai ser útil para vocês no exemplo do Android. Então, resumo da aula de hoje, para a gente fechar. A gente viu padrões de projeto, no geral, bacana, divertido. A gente viu por que é importante, de onde veio a história deles, por que vocês vão ser profissionais muito do caramba se vocês começarem a pensar nesse cara mais diariamente, mais frequentemente no dia a dia de vocês, vocês começarem a olhar com uma outra perspectiva a forma como vocês trabalham, vocês pensarem que as micro decisões que vocês tomam no dia a dia, elas têm um impacto muito grande no futuro. Então isso é bacana. A gente viu alguns exemplos de padrões aqui, muito bobinhos que a gente fez. A gente viu como que um Android depende desse cara. Então no Android, assim, esse uso no Android aí, o que, que vai acontecer? A partir do momento que a gente começar a aula de Android, a gente começar a aula propriamente dita na plataforma na parte da quarta, e vocês vão ver que na quarta eu vou começar, assim, eu vou abrir muito o Android Studio aqui e fazer coisas para vocês verem. Por quê? Em tese, a dinâmica que eu tinha pensado inicialmente para as aulas era a gente fazer isso junto lá na sala. Como a gente vai não estar junto, né? Eu vou fazer algumas coisas aqui para vocês verem e tal, e vocês vão ter umas tarefas para fazerem dentro das possibilidades de vocês. Mas, como eu comentei, ninguém vai ficar detonado se entregar nada atrasado, tá? Porque eu sei da limitação, às vezes também de disponibilidade de recursos para fazer algumas das atividades aqui. Prática de padrões. Quais os padrões que vocês vão fazer hoje? O estratégia e o padrão observer. Essa aqui são algumas referências que eu coloquei para vocês verem. Assim, uma coisa que eu queria mostrar bem bacana para vocês é que é para vocês lerem esse link aqui, no site do Android. Quais são as melhores práticas para o desenvolvimento? Leia esse cara aqui, vale a pena, tá, galera? Tem um assunto aqui específico sobre gestão de dependência que eu acho legal para ler. Isso aqui são caras que eu gosto desse assunto. Eu ensino ele numa disciplina no curso de engenharia de software chamado Projeto e Arquitetura de Sistemas. Então é um assunto que eu me amarro muito e tem boas referências para vocês lerem. Bora dar uma olhada no Laboratório 3, galera. Juntos aqui. Antes disso, eu vou só encerrar a gravação porque a parte teórica já passou. Obrigado a todos e laboratório. Então vamos lá.